é só para constar, porque não há outro caminho para que eu faça a documentação do que me traz aqui essa tribuna. Então, eu, usando de explicações pessoais, estou documentando aqui, senhor presidente, duas coisas que estão me incomodando terrivelmente. A primeira delas, deixa eu ver se não está aí mais o presidente do PT, não está. Eu gostaria de dizer que existe uma ala do PT, vereador Existo, que eu respeito demais da conta, mas a outra ala, e que eu quero colocar aqui, senhor presidente, que o senhor Luiz Inácio da Silva saiu de uma suposta posição de errado para uma clara posição de corrupto, insofismavelmente um corrupto, e continuar achando, como todos os governantes que se embevecem no poder, que a população do Brasil é uma população de retardados. A atitude tomada pelo senhor Luiz Inácio da Silva com relação aos deputados do PT, em dizer que os deputados, vereador Existo, apenas agiam errado e não eram corruptos, acima de tudo é uma punhalada em quem, como eu, votou nele. Eu e minha mulher. Minha filha teve a sabedoria de não votar, mas eu e minha mulher votamos nele, Luiz Inácio da Silva, para presidente da República. E nunca me senti tão traído com um voto como esse. Nunca na minha vida. Humilhado de achar que todos nós somos um bando de babacas prontos a obedecer e seguir aquilo que ele pudesse estar falando com relação à deslavada corrupção que se estabeleceu no país e colocando-se a nível dos delúbios da vida, dos Zé Dirceus da vida e assim por diante. Zé Dirceu chega a ponto de dizer que já se acha inocente. E eu acho que nós é que somos bobos demais da conta de deixar que um cidadão como esse fique se vangloriando de estar saindo livre de uma série de coisas pelas quais, em qualquer outro lugar do mundo, principalmente nos países que nos cercam aqui, era bem provável que ele já tivesse sido degolado. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. Para a documentação na casa, porque não vai virar nada. Vai ficar do jeito que está e vai continuar a mentiraiada em cima e, no fim, vai acabar virando pizza mesmo. Oi? Vai ter eleição, a gente pode protestar diante dela, mas a população, às vezes, se deixa levar muito fácil, vereador. A segunda coisa que eu também não podia deixar passar, que eu deveria documentar, e estou documentando, é esse absurdo de um referendo que está sendo feito, de primeiro se gastar 270 milhões de reais, e fazer uma pergunta, usa arma ou não usa arma? E a forma como isso vem andando. Então, eu escolhi duas referências para colocar aqui na casa para os senhores, e que vai ficar por aqui mesmo, também não vai adiantar muito, mas está aqui colocadas as referências de que o trânsito no Brasil mata 50 mil pessoas por ano. Então, eu vou dar a sugestão para se fechar as fábricas todas de montadoras de automóveis e se proibir o uso de automóvel por qualquer cidadão que não seja um piloto profissional. A primeira coisa. Porque morre-se do mesmo jeito. Então, para se evitar, é mais fácil pegar os efeitos e não a causa, que é o que está se fazendo com relação às armas. E a outra é que a maioria das pessoas que morrem na mão de médicos. Então, deveria ser extinta também a profissão de médico. As faculdades de medicina deveriam fechar, deveriam deixar as pessoas morrerem por elas próprias, sem um auxílio de médico ou sem interferência de médico. Porque virou uma piada essa situação, ainda escutar as Fernandes Montenegro da vida, José Meyer e etc., falarem um amontoado de besteira. Mas até deles até vale, porque eu sempre considerei que essas pessoas não tinham lá muita coisa de substrato. Mas eu vi o Chico Buarque de Holanda falar. Que dor que dá na gente achar que um sujeito daquele, um sujeito inteligente e culto daquele, defender uma besteira dessa de dizer que não se fabrica armas. Mais uma vez se estabelece aqui o processo da burrice imperativa. O mundo inteiro agradece, porque a Taurus é fornecedora de armas para os Estados Unidos, para a polícia americana. A Taurus, nossazinha aqui, fornece armas para ela. Não vai fornecer mais. Ou, pelo menos, não vai ter capital para circular e vender as coisas, porque vai ser proibido aqui. E achar que o povo vai ficar sem arma, primeiro é uma besteira utópica, mas segundo, o bandido vai continuar, com certeza absoluta. A semana retrasada me ofereceram, e gente conhecida dos senhores, me ofereceram uma Uzi, pequenininha assim, ó, linda. É uma submetralhadora israelense. 60 tiros por segundo. É um assobio assim. Mas o que eu vou fazer com um trem desse? Mas eu sei quem vai fazer.
E vai continuar fazendo. Então, nós vamos estar desarmados, numa mentira insossa como essa, vamos prejudicar todas as indústrias e o comércio, um desemprego já calculado em torno de 90 mil pessoas, para uma coisa que não vai resolver absolutamente nada. Zero. Como eu disse, então vamos proibir os carros para que não se morra de acidente. Vamos proibir o exercício da medicina para que não se morra por causa de médico. E assim por diante. Quer dizer, nós estamos pegando os efeitos e não a causa. Aliás, como tudo que se costuma fazer nesse país. A solução vem pelo caminho mais curto, geralmente o mais burro. Obrigado. Explicação pessoal, vereador Existo. Senhor presidente, senhores vereadores, nobres munícipes presentes aqui, eu já ia solicitar a palavra, presidente, não seria pelo motivo da crítica contundente do nobre vereador Kiko Miziara com relação ao presidente da República. Por outro motivo, mas já que ele tocou no assunto, eu, como vereador do PT, o único membro do PT aqui, por conseguinte líder, não poderia deixar da forma como foi colocado. Primeiro, é que uma série de circunstâncias aconteceram que levaram a surgir, levaram à vista da população toda uma grande gama de ações que nós entendemos incorretas, que nós podemos dar versões mais duras, mais radicais, mas isso tudo que foi levantado, que vem sendo levantado, e que já até cansou o povo brasileiro, o povo brasileiro está cansado. Tanto é que nem a oposição já não insiste mais, já não martela na mesma tecla. É que se levantou uma série de denúncias, a maior parte das quais não comprovadas, tudo iniciado por um corrupto contundente, que até o momento foi o único caçado. E nós, agentes políticos aqui da cidade de Barretos, sabemos exatamente o que aconteceu. O que aconteceu, o que vai ficar comprovado, não é o mensalão. Não existiu o mensalão. Existia, sim, transferência de recursos de Caixa 2 para deputados cobrirem as suas campanhas. Quando o presidente Lula Nobre Kiko coloca que os deputados do PT não são corruptos, é porque, ao longo das histórias desses deputados, não existia nenhuma mácula. E, provavelmente, eles vão ser cassados, senhor presidente. Mas uma certeza eu tenho, a grande maioria dos petistas tem, e eu tenho certeza que foi o que o presidente Lula quis afirmar quando fez essa declaração numa reunião interna com a bancada do PT no Congresso Nacional. Todos eles, esses 6 que estão envolvidos no processo de cassação, porque, de alguma forma, se beneficiaram do dinheiro do senhor Marcos Valério, nenhum deles fez uso do dinheiro através de apropriação para o próprio bolso. Eles receberam esses recursos para cobrir as suas campanhas. Isso vai ficar comprovado, vereador Kiko. Tá. Assim como
sempre aconteceu. Caixa 2 sempre financiou a campanha de político, em qualquer lugar do Brasil. Quem de nós aqui, na declaração que nós entregamos para a Justiça Eleitoral, colocou o valor correto do que foi gasto? Eu coloquei o dinheiro para o senhor verificar todas as contas. Nem quero. A sua afirmação me basta. Mas eu vou fazer uma pequena lembrança. Por exemplo, a senhora Graça Lemos, que com certeza foi a campanha mais milionária aqui de Barretos, na última eleição, declarou gastos de R$ 49 mil. Eu, como vereador, declarei gastos de R$ 71 mil. Eu gastei mais do que a senhora Graça Lemos. Tanto é que até bem pouco tempo atrás eu me encontrei com o fiscal Eduardo Cross e ele havia me dito que ele havia rejeitado essa conta. Eu não sei hoje como se encontra. Então, nobre vereador Kiko, eu acho que tem aquela história do atire a primeira pedra. Pena que eu tenha que fazer essa declaração aqui hoje. Jamais gostaria de estar aqui nessa posição. Dói no meu coração estar aqui nessa posição. Eu gosto muito mais de ser o estilingue do que ser a vidraça. Eu gosto de atacar. Mas a crise reflete claramente uma situação que vive toda a política brasileira. Não há campanha, vou inverter, para os cargos proporcionais a nível estadual, federal, sem Caixa 2. E isso é um reflexo do que acontece nesse país. É um reflexo do que acontece nesse país. Os empresários, porque também não existe campanha vitoriosa sem a colaboração de empresários. Os empresários só negam e têm Caixa 2. Só doam para os candidatos através do Caixa 2. Tá certo? E isso vai tornando um círculo vicioso. Um círculo vicioso que envolve todo o mundo político de alta escala neste país. Eu acho que se dessa crise, a qual eu defendo a cassação de todos aqueles envolvidos, porque comprovada, uma vez comprovada a culpa, todos devem ser cassados. Tá certo? Porque agiram incorretamente, quebraram a confiança no povo brasileiro, do povo que o elegeu, e, portanto, têm que ser penalizados. Mas isso tudo não pode desmerecer um governo que vem trabalhando muito, vem trabalhando seriamente e que vem conseguindo resultados importantes, tanto no campo econômico como no campo social. Resultados que nós vamos ter a oportunidade de estar destacando, debatendo ao longo do próximo ano e que vocês vão ver que vai convencer a sociedade brasileira. Foi um governo que trabalhou duro, trabalhou sério, pegou um país quebrado e vai entregar para o próximo presidente, que eu espero que seja o próprio Lula. Vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para que seja ele. Vai entregar um país sem inflação, com uma situação financeira invejável, com uma posição internacional respeitável e oferecendo condições sociais muito melhores, muito mais avançadas para o povo brasileiro. E é importante frisar, nobre vereador Kiko, sem vender uma só estatal que fosse, sem se beneficiar de mais de 30 bilhões de reais que foram vendidos em patrimônio do povo brasileiro. Algumas doadas, como a Companhia Vale do Rio Doce, a maior companhia do mundo, porque ela tem um estoque para 2, 3 mil anos.
um estoque inesgotável, que foi vendida por 1 bilhão e 500 milhões de reais. E que hoje, nesse ano de 2005, num semestre só, ela produziu um lucro líquido de 5 bilhões de reais. Pena que nós não tenhamos investigado os senhores Ricardo Sérgio, o senhor Sérgio Mota, os senhores Mendonça, irmãos Mendonça de Barros, que, aliás, eu ainda espero que venha acontecer ao longo dessa CPI do Mensalão, porque aí nós vamos começar a desvendar tudo que se passou nesse país, principalmente nesse pitoresco período da entrega do patrimônio público. Senhor presidente, só para concluir, já que o vereador Kiko me inflamou, nós vamos ter grandes debates. Eu não falo mentira aqui. Não falo. Parece que o santinho do Lula não é nem um pouquinho. Não beneficiou o irmão, não beneficiou o filho, não beneficiou ninguém. Até parece que ele vai entregar no auge da respeitabilidade nacional. Porque internacional, sabe por que ele é respeitado? Que? Ele é respeitado? Que? Ele é respeitado porque ele paga, ele entrega o Brasil. Vereador. 30 bilhões que o senhor está falando aí, foi de juros que ele pagou para o governo. Mas foi no governo Fernando Henrique Cardoso. Kiko. Agora, quem Kiko. beneficia parente, vereador Kiko, é o Fernando Henrique Cardoso, que pagou 7 bilhões e meio de dólares do contribuinte pelo Kiko. Banco Nacional, que era da filha que era da mulher do filho dele. Tá, calma, Kiko. Deixa ele acabar. Mas eu queria concluir. Pode concluir, Kiko. Tá bom, mas deixa o vereador complementar. Senhor vereador Kiko, o senhor entrou na minha seara. Eu adoro esse tipo de debate. Eu gostaria que esse debate não fosse feito na Câmara com uma plateia tão pequena. Vamos tentar uma estação de rádio para a gente poder debater. Rádio do Juliano. Nobre presidente, eu passei a última semana uma das piores semanas da minha vida. Eu acho que eu não me lembro de ter passado uma semana pior. Mas de tudo que eu passei, eu aprendi que nós temos que aceitar todos os desafios que a vida nos propõe e tentar superá-los. Tudo a seu tempo pode ser explicado, e assim eu pretendo fazer. Porém, existem algumas coisas que não voltam mais, que é o caso da minha mãe. Mas que eu tenho certeza que Deus a tem no bom lugar. Eu, como crente na existência após a morte, na reencarnação, apesar de ser de formação católica, sei que ela está em bom lugar, acompanhada do meu pai e dos seus familiares. E existe uma mágoa que não cala dentro do meu peito que eu preciso falar. Porque é exatamente essas hipocrisias que a vida cria e que, às vezes, a gente é alvo. Existem pessoas que a gente ajuda e, às vezes, a gente não mede, não sabe avaliar, vai pelo sentimento, pelo coração, vai pela emoção. E, às vezes, a gente está ajudando a sobreviver pessoas que são desqualificadas, despreparadas, que são pessoas extremamente mau caráter e que estão acostumadas a viver da boa intenção do próximo. Eu quero dizer aqui sobre um cidadão do que durante muito tempo eu ajudei. Não vou nem citar o nome, senhor presidente, porque eu não vou fazer propaganda de coisa ruim. Mas eu não podia deixar passar isso hoje sem mandar
um recado para ele. Primeiro, que eu não o temo. Segundo, porque eu me considero um bom lutador, no bom sentido, no sentido das ideias, no sentido das palavras. Terceiro, que eu não me sinto ameaçado por qualquer coisa. Quarto, que eu gosto de desafio quando for a favor do que é justo e do que é o certo. Barretos vive uma situação muito crítica. Talvez, vereador Kiko, ao nível do que nós estamos assistindo a nível nacional, a nível estadual em diversos lugares. Barretos tem uma organização social frágil. Por mais que o PT, antigo, forças progressistas tenham trabalhado, a organização social nossa é muito frágil. A elite tem um domínio pleno sobre a situação. E algumas pessoas reivindicam, criam instrumentos e reivindicam, se alvoram, detentoras de uma frase, de uma palavra que é muito importante, que se chama cidadania, que não passa de mera picaretagem. Não passa da utilização de um instrumento para chantagear as pessoas. Isso, o nobre vereador Otávio sabe que é muito difícil de provar. Mas eu estou disposto e tenho a persistência suficiente para fazê-lo. E vou fazê-lo. Então, esse cidadão que se fala defensor da cidadania, solta panfleto apócrifo, faz cartas, ofícios caluniosos. E parece que vai ficar dessa forma. Se mete em tudo quanto é coisa da cidade onde ele não é chamado. Porque